dia. Bom dia. Beleza? Indo, né? Indo? Por que indo? O que tá pegando? Galera. Vamos lá. Mais um dia de aula, né? Pra gente agora 8 horas é madrugada, né? A gente tá... Quando a gente voltar a estudar, 6 horas, 7 horas, um problema. Galera, mas vamos lá. Vocês, como que vocês estão se sentindo aí para a atividade que vocês vão fazer amanhã de física? Como é que vocês estão aí? Tá tranquilo? Como é que está sendo a nota de vocês nas outras atividades? Vocês estão com nota? Vocês estão conseguindo acertar as questões? Tá muito difícil? Como é que vocês estão aí? Fala para mim, por favor. Abram o coração de vocês aí. Hum? Ninguém vai falar, não? Ninguém quer falar? Como é que A vocês gente só sabe da aula de português. Só de português? Vixe. E só mais um detalhe. E o tempo está sendo suficiente? Vocês têm 1 hora só para fazer, né? São 24 horas que a gente tem para fazer, né? 24 horas? Então, do dia seguinte, a gente começa no, tipo, ele manda 11 e pouquinho, geralmente, aí a gente tem de 11 e pouco desse dia até meio-dia, mais 1 hora do dia seguinte para terminar de fazer. São 24 horas, não tem tempo para caramba para fazer. Pois é. Então, assim, teoricamente a minha atividade não está no nível difícil, está no nível bem bom, médio para fácil, né? Eu não sei como é que vocês estão em associação de resistores. Eu tenho uma questão lá de associação de resistores, uma única questão que eu coloquei. Só que eu coloquei questões também de primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, porque questões de corrente, questões assim, para a gente estar trabalhando, né? Então, essa é a minha dúvida. Eu não sei como é que vocês estão, né? Se vocês estão bem, se vocês conseguem fazer, se vocês não conseguem, porque você sabe que, independentemente, se você tem 1 hora, você pode até consultar algum material, não sei se você pode, teoricamente não, mas você vai pega um caderno ali, dá uma olhadinha, dá uma fórmula e tal. A fórmula não é um grande problema. Não, o problema é como aplicar e como resolver, né? Então, em algumas questões vocês vão ter dificuldade para resolver, dificuldade para encontrar, inclusive, porque as questões, elas não estão no... Eu não coloquei essas questões, não são questões tipo, professor, são questões da internet e tal, não. Eu tive um mau cuidado. Então, vocês não podem ter dificuldade, inclusive, se vocês não souberem a matéria, tipo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso aí? E aí, eu mandei para vocês essas atividades aqui. E eu pedi para que vocês fizessem essas atividades. Essa aqui foi uma. E deixa eu ver a 2 aqui. E essa aqui foi a outra que eu pedi para que vocês pudessem fazer, né? Inclusive, são atividades bem parecidas com aquelas que vocês têm lá no outro capítulo 11 para ser feitas, né? Algumas atividades que nós fizemos e tal. Para vocês lá no Alunos Book.
né, para que vocês pudessem dar uma treinada. Eu vou fazer um comentário de algumas questões dessas aqui, antes de eu ir para a Física 1, né, já que vocês têm atividade avaliativa, e aqui eu já resolvo algumas coisinhas para a gente. Né, já tiro algumas dúvidas aí, de alguns exercícios para vocês. Então, pegar no pincel aqui, fazer alguma coisa. Então, um resistor de 5 e outro resistor de 20 ohms estão associados em série. O que eu sei? A partir do momento que ele fala que está uma associação em série, o que nós podemos determinar? Que a corrente que passa por R1, é a mesma corrente que vai passar por R2, que vai ser a mesma corrente total, que vai ser dissipada pela bateria que estão ligados esses meus resistores, essa fonte de energia. Sempre que eu tiver um resistor, eu tenho que ter uma fonte de energia alimentando ele. Então, minha fonte de energia ali, a diferença de potencial gerada por ela é de 100 volts. Tá aqui, ó. Então, quer dizer que esses 100 volts serão divididos um pouco para esse resistor de 5 e outro pouco para esse resistor de 20. Mas a corrente que atravessam eles são a mesma. Então, ele pergunta assim para a gente, qual a resistência equivalente da associação? Já que estão em série, eu só vou somar 5 mais 20, 25 ohms. Qual a intensidade da corrente da associação? É céu separado aqui, mas desconsidera esse hífen aqui, da associação. O que eu tenho que fazer para calcular a minha resistência equivalente da associação? Usar a primeira lei de Ohm. Ó. Triângulozinho aqui, I, ó, V, R, I. Se eu quero calcular a intensidade da corrente elétrica, então se eu quero calcular I, eu tenho que dividir V, que é 100 volts, pela minha resistência equivalente, que foi 25. Então, para calcular a letra B, fica assim, ó, I total vai ser igual a 100. Fala, Nádia, você levantou a mão, pode falar. Ai, foi sem querer. Sem querer? Beleza. Mas se tiver com dúvida, pode falar, tá, Nádia? Gente, 4 amperes. Então, vocês entenderam como que eu calculei a minha corrente total? Eu dividi a minha DDP total pela minha resistência equivalente da minha associação e aí deu 4 amperes. Então, quer dizer que qual que é a DDP da minha... Qual que é a intensidade da corrente elétrica da associação? 4 amperes. Então, eu sei que esse I aqui vale 4 amperes. Então, vai passar 4 amperes por essa resistência e 4 amperes por essa resistência. O que ele pergunta para a gente na letra C? Qual que é a DDP em cada resistor? Então, vamos calcular. Eu vou chamar de V1 a DDP do meu resistor 1. Ó, R1 vou chamar de V1. Então, quanto que vale a DDP? Para calcular a DDP, ó, olha o triângulo aqui da primeira lei de Ohm. É só multiplicar a resistência pela corrente que passa nela. A resistência 1 vale quanto? 5. Quanto que vale a corrente que passa por ela? 4 amperes. Então, quanto que vai valer V1? 20 volts. Tá, quanto que vale V2? É só multiplicar a resistência, que é 20, vezes a resistência, que é 4. Que a mesma que passou em R1 vai ser a mesma que vai passar em R2, já que eles estão ligados em série. Então, V2 vai ser igual a 80 volts. Nem precisava calcular, porque se essa é 20 e eu tenho 100 volts utilizado pelas duas, obrigatoriamente a outra é o que está faltando para chegar a 100. Se eu tenho 20, está faltando quanto para chegar a 100? 80. Então, se essa aqui há uma queda, eu quero que vocês entendam que a resistência ela vai transformar a energia elétrica em energia térmica. Então, se eu sair daqui, eu quero que vocês entendam isso, ó. Quando a minha corrente, quando os meus portadores de cargas elétricas, quando os meus elétrons, vamos pensar que isso aqui é um condutor metálico, quando os meus elétrons passam por esse gerador, seja ele uma pilha, seja uma bateria, passa por esse gerador, eles ganham energia. Então, quando eu falo que aqui é 100 volts, eu estou falando para vocês que eles têm 100 joules de energia por coulomb de carga. Então, para cada coulomb de carga,
E vocês lembram que como é que eu calculo o cúmulo? Eu calculo o cúmulo assim, ó, Q é igual a N vezes Zezinho. Então, para cada partícula que passa por ali, ele vai ganhar energia. Cada cúmulo de cargas elétricas que eu tenho ali, elas vão carregar consigo 100 joules. Quando ela passar por esse resistor 1, elas não vão continuar a ter 100 joules. Elas vão perder energia, porque parte dessa energia você transformar em energia térmica. Então, elas vão adquirir, elas vão perder. Perde quanto, professor? Perde 20. Então, agora, já que eles tinham 100 e perderam 20, então a gente fala aqui, qual foi a queda de potencial ao passar pelo resistor 1? Foi 20 volts. Quando passou pelo resistor 1, ele só tem agora 80. Não tem mais 100. 100 eles tinham quando eles saíram desse gerador. Quando passou pela resistência 1, ele já não tem mais 100. Tem agora só 80. Quando passa pelo resistor 2, eles zeraram a sua energia, aí eles voltam para a bateria, vão ser recarregados de energia e voltam para o circuito, ficam nesse ciclo. Perfeito? Por isso que com o tempo a minha bateria tem que ser carregada, por isso que com o tempo, né, eu tenho que trocar de pilha do meu controle remoto, porque toda a energia disponível ali já foi utilizada. Tranquilo até aqui? Vou fazer mais uma então. Vou fazer mais uma em paralelo, depois a gente vai para o outro exercício lá. Então, pegar um paralelo aqui, ó. Ó, 3. Vocês fizeram esse exercício? Pararam para fazer? Ninguém me perguntou nada dos exercícios e tal. Nem fizeram, né? Gente, o resistor de 5 e o resistor de 20 ohms são associados em paralelo. E a essa associação se aplica uma DDP de 100 volts. Qual que é a diferença do 1 para o 3? No 1, eles estavam ligados em série. Então, a corrente que atravessava os resistores era a mesma. Aqui, não. Eles estão ligados em paralelo. Então, o que é igual quando está ligado em paralelo? Eu posso garantir que, quando eu ligo dois resistores em paralelos, eles serão submetidos à mesma DDP. Então, esses 100 volts, diferente da associação em série, era dividido uma parte para um resistor, uma parte para outra. Aqui não. Os 100 volts vai ser utilizado em sua totalidade pela resistência 1 e pela resistência 2. Então, eu posso garantir que nessa resistência 1 aqui tem 100 volts de diferença de potencial. Então, aqui eu sei que V1 vale 100 volts. Assim como V2 também valerá, né, 100 volts. É uma obrigatoriedade. Está ligado em paralelo, todos os resistores terão a mesma diferença de potencial. Aí ele pergunta para mim na letra A, qual que é a resistência equivalente? Aí não fazer o quê? Produto dividido pela soma. Então, meu REC, que é a minha resistência equivalente, vai ser igual, a ordem não altera, 5 vezes 20, dividido por 5, mais 20. Produto dividido pela soma. Então, vai ser igual a 100, dividido por 25. Então, portanto, a minha resistência equivalente vai valer 4 ohms. Então, vocês perceberam? Eu tenho as mesmas resistências de 5 e a de 20. Lá na número 1, a resistência equivalente era igual a 25, porque eu tinha uma resistência maior. Então, quando eu quero aumentar a minha resistência de um circuito elétrico, eu vou associar meus resistores em quê? Em série. Lembra? Se eu aumento a minha resistência, diminui a minha corrente. Agora, se eu quero diminuir a minha resistência, o que eu vou fazer? Eu vou ligar meus resistores em paralelo. Aí eu vou diminuir a minha resistência. Quando eu diminuir a minha resistência, o que acontece com a minha corrente total? Ela aumenta. Sempre que vocês estiverem trabalhando com associação de resistores em paralelo, a resistência equivalente será sempre menor
do que a menor das resistências. Então, eu tenho duas resistências. Qual que é a menor? Não é 5? Então, seu resultado terá que dar menor do que 5. Ó, o resultado quanto deu? 4. Se você calcular uma resistência em paralelo e você encontrar um valor maior do que um dos resistores, você fez o cálculo errado. Sempre na associação em paralelo, seu REC, a sua resistência equivalente, será menor do que a menor das resistências da associação. Qual é a menor da resistência da associação? 5. Então, seu resultado tem que dar menor do que 5. Olha quanto que eu encontrei? 4. Então, quanto que vale a resistência? Letra A, ela vale 4 ohms. Qual a intensidade da corrente elétrica em cada um dos resistores? Vamos fazer? Olhando para o triângulo, né, gente? Então, aquele triângulo, ó, I1 vai ser quem? V1 vezes R1, dividido por R1. Então, portanto, a corrente que vai passar pelo meu resistor 1 vai ser 100 dividido por 5. Então, quer dizer que isso vão dar 20 amperes. Então, eu sei, olha a intensidade da corrente que atravessa o resistor 1. Agora, 20 amperes. Lembra do exercício número 1? No exercício número 1, deu 4 amperes que passou por ele. Olha agora aqui quanto que passou. 20 amperes. Então, quando eu associo em paralelo, eu vou ter garantia que vai passar por aquela resistência uma corrente maior. Se passa uma corrente maior, automaticamente eu sei que ela leva com ele o quê? Mais energia. Um aporte energético maior. Logo, se é uma lâmpada, ela vai brilhar mais. Vamos calcular I2? Então, vou até trocar a cor do pincel. Então, ó, I2 vai ser igual a V2 dividido por R2. Então, portanto, galera, I2 vai ser igual a V2, que é 100, dividido por 20. Então, portanto, I2 vai ser igual a 10 dividido por 2, 5. Agora, qual a intensidade da corrente elétrica na associação? Então, olha só, se eu sei que aqui em cima passou 20 amperes e aqui embaixo desceu 5 amperes, é porque saiu quanto daqui? Essa corrente chega nesse nó e ela se divide. Então, se saiu 20, subiu 20, desceu 5, eu sei que saíram daqui, então, 25 amperes. A soma, vamos ter um capítulo só disso. Essa é a primeira lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff diz que o somatório das correntes que chega a um nó, o que é um nó? Não é uma bifurcação do meu circuito, é onde a minha corrente vai se dividir em duas, em três, em quatro, não sei, aqui dividiu em duas partes. Então quer dizer que o total que chega a esse nó é igual à soma do total que saiu desse nó. Saiu quanto? Saiu 20 e saiu 5. Então saiu 25, então chegou 25. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se eu tenho 25 amperes de corrente se dividindo em 20 para uma e 5 para outra, automaticamente tem que chegar a 25. Outra coisa importante aqui, antes de eu trocar de exercício, é que vocês estão percebendo que menor a resistência, maior a corrente passa por ela? Olha, a minha resistência de 5 passou uma corrente de 20. A minha resistência de 20 passou uma corrente de 5. Estão percebendo que corrente e resistência são inversamente proporcionais. Por isso que a gente, quem faz o curso técnico, aprende que a maior corrente vai passar pelo caminho que for mais fácil para ela. Então, se eu tenho uma resistência, que é uma oposição à passagem da corrente elétrica de 5 ohms, e outra de 20, qual que é o caminho mais fácil? Eu passar pela de 5. Então, logo, a maior parte da minha corrente, eu tinha 25. A maior parte vai passar pela corrente de 5 ohms. Passou quanto por lá? 20. Não se esqueçam disso, tá, gente?
Agora, galera, enquanto eu troco de slide aí, o que vocês fizeram? Quem fez inscrição no Enem já pode votar. Já pode votar no plebiscito até na data do Enem. Qual data que vocês acham que seria interessante? Fala para mim. Qual data vocês acham que era interessante para ter o Enem? Dezembro, janeiro ou maio? Nunca. Nunca? Nunca. Não. Assim, você não gosta do... Você acha que o Enem é errado? Ou não ter Acho. esse ano? Os dois. Os dois. Mas por que você acha que o Enem é errado? Porque não vai medir realmente o que a pessoa sabe e o que ela Aham. tá apta para fazer. Tá, mas aí a pessoa tem a opção de não fazer o Enem. Mas aí ela não entra no que ela quer, mesmo se ela quiser fazer faculdade. Mas aí teria que ter um vestibular, não? Para entrar? Do mesmo jeito, mas... Né? Eu sou contra a prova. Aham. Porque o que acontece? Igual sou estagiário. Nós já temos o problema é o Brasil, tá? O problema é o Brasil. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o processo é por rendimento acadêmico, né? Então, Sim. o aluno ele vai para o high school, né? Lá, ele, de acordo com as suas notas, ele, né, ele solicita a matrícula, ele faz uma carta, né, de um autoconvite, uma carta de aceite, né, para as universidades, de acordo com o seu rendimento acadêmico, ele é enquadrado nessa faculdade ou não. Se ele tem um bom rendimento, ele vai para uma faculdade top. Se ele tem um baixo rendimento, ele vai fazer um curso, talvez, numa faculdade não tão boa. Ou talvez não é aceito. Então, você tem duas maneiras de ser aceito numa universidade norte-americana. Primeiro, você tem que ter um rendimento acadêmico satisfatório para o curso que você deseja e na área que você deseja. Então, se você quer fazer medicina, você tem que ter uma nota muito boa em ciências. É claro, eles não dividem química, física e biologia, ciências. Tá? Ou você tem que ser um atleta, né? De duas coisas ou uma. Então, além de ser atleta, também você tem que ter um bom rendimento, um rendimento satisfatório. Ser só atleta é insuficiente. Mas ser atleta já facilita o seu caminho, né? Só que no Brasil isso não vai dar certo. Os critérios avaliativos das escolas são diferentes, né? E a idoneidade dos brasileiros também é complexo, né? Então, eu falar que todo o processo no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, vai ser homogêneo e vai ser idôneo, eu não acredito. Não acredito. Então, esse é o nosso grande problema, né? Existem pessoas aqui que, assim, eu sou rodeado de pessoas com grande capacidade de fazer isso, pessoas que eu acho que também que as provas, eu também não sou muito a favor de prova, né? Não sou muito a favor de prova, mas eu percebo que os meus alunos são condicionados a isso. Infelizmente, né? Vocês já estudaram iluminismo, né? É, é, Rousseau disse, né? Não sei, provavelmente foi Rousseau que disse que o homem nasce uma folha em branco, né? As pessoas nascem, nós nascemos, quando nós nascemos, né? Vamos preenchendo a nossa percepção de mundo com o passar dos tempos. E nós somos tão influenciados pela sociedade que em um determinado momento a gente nós acabamos nos corrompendo os nossos princípios básicos devido à sociedade. Então, eu acho que teria que ter uma revolução muito grande no Brasil para que nós pudéssemos passar por um processo seletivo desse semelhante ao norte-americano, que eu acho que é o ideal. Eu acho que um aluno ser avaliado durante seu ensino médio aqui, né, ser avaliado, né, que os professores do ensino médio dele avaliassem esse aluno e que esse aluno saísse aqui com um conceito. Olha, ele quer fazer medicina, então ele tem que ir bem em biologia, tem que ir bem em química, tem que ir bem em ciência e natureza. Beleza, eu acharia esse método seria sensacional. Então, que o aluno fosse avaliado em um único ano. Porque numa única prova, porque tem dia que ele está bem, tem dia que ele está mal, tem dia que
tem um período do ano que aconteceu algum problema com ele não está bem naquele período, mas ele pode recuperar depois essa nota, ele não foi bem no primeiro semestre, você pode buscar, ele tem um segundo semestre todinho para buscar, talvez ele passou por um momento difícil, por algum problema, a gente perde pessoas, a gente rompe relacionamentos, a gente passa por episódios de doença, né? Então a gente tem vários, nós somos seres humanos, então a gente passa por vários momentos de instabilidades emocionais, fisiológicos, sociais. Então, nesse dia, por exemplo, uma diarreia no dia do Enem acaba com todo o meu processo que eu fiquei anos me preparando para isso. Uma dor de cabeça já vai me fazer não ir bem no Enem, porque aquela cabeça, aquela coisa, né, latejando, aquele incômodo, aquela coriza no nariz, já vai me fazer ter um rendimento menor do que se eu estivesse 100% saudável. Então, eu concordo com você, mas por outro lado, eu olho o Brasil. O Brasil é complexo para não ter isso. A gente teria que passar por um processo gigantesco de reformulação ético-moral das pessoas que moram aqui, para que nós pudéssemos ter um processo que eu acho que é o ideal. Avaliar todo o ensino médio, não uma única prova. Isso é o pior de tudo. Tá? Eu concordo, mas essa revolução ético-moral eu acho muito difícil de acontecer aqui no Brasil. Eu acho pessoa para pessoa qual tipo de seleção que ela prefere, porque cada um é diferente, não tem? Uhum. A gente vai ser avaliado em 3 anos para passar na faculdade. Talvez a pessoa não é boa na escola, mas talvez na faculdade que ela passar, ela vai ser boa porque é que ela gosta. Nem todas as matérias que estamos passando nas escolas. Vamos pensar na pessoa que quer medicina. Uhum. A pessoa que quer fala, desculpa. Uhum. Mas a pessoa na escola, por exemplo, vocês não são avaliados em provas. Vocês têm trabalhos, têm seminários, né? Sua nota de física não é só prova de física. Você está me entendendo? Então... Sim, mas é a maior parte, de certa forma. É o que faz a gente passar de ano. Uhum. Aí a pessoa quer passar em medicina, tem a matéria de biologia, química e física. E nem todas as matérias que ela gosta em biologia passam em biologia durante a escola. E talvez ela não seja boa na matéria que dão na escola e ela vai ruim, mas ela queria medicina. Então, porque o que você está falando para mim, o que faz um bom profissional não é o conhecimento acadêmico dele, sim são as habilidades que ele desenvolveu. Então, eu concordo com você. Você quer dizer que o conhecimento acadêmico é uma coisa e a habilidade profissional é outra. Perfeitamente. Você ter alto índice acadêmicos, isso não quer dizer nada que você vai ser um bom profissional. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A habilidade profissional, que nem, por exemplo, o médico. O médico tem que ter habilidade manual. Pensamento rápido. O conhecimento acadêmico é importante? Sim, mas depende do setor que ele está. Se ele for um cirurgião, o conhecimento acadêmico dele está restrito às habilidades manuais. Então, ele tem que ter habilidade manual, tem que ter precisão, velocidade, pensamento rápido. Então, você entendeu? Então, se você é um advogado, às vezes, só para você ter uma ideia, por que se monta um escritório de advogado? Talvez eu sou péssimo em redigir um texto, sou péssimo em montar uma defesa, mas eu sou muito bom na argumentação. Eu consigo falar em público, eu consigo dialogar, eu consigo argumentar. Então, a gente faz uma associação. Talvez você escreve bem, mas não fala bem ao público, tem vergonha, tem dificuldade para falar. Então, a gente faz uma sociedade. Você escreve a defesa, vamos nós dois para o fórum, e lá quem fala sou eu. E aí, toda vez que eu esqueço alguma coisa, você me dá uma dica. Hein? Tem que falar isso aqui, Jonas. Olha só, você não falou isso aqui, não. Eu escrevi lá. Você está me entendendo? Então, é assim. Por isso que nós temos as equipes médicas multiprofissionais. Tem aquele cara de conhecimento acadêmico, mas que não tem habilidade manual para cortar uma pessoa. Aí tem o cirurgião com conhecimento manual, mas que às vezes falta alguma coisa de acadêmico. Então, um bom hospital, antes de qualquer procedimento, senta a equipe multiprofissional, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, médicos de várias disciplinas, senta e conversa em qual o próximo passo.
né? Então, concordo com você, mas o conhecimento acadêmico, claro, se a gente fosse passar por um critério desse, ele não pode ser restringido simplesmente à prova. É porque, por que hoje, atualmente, hoje é só prova, é mais prova? Porque vocês têm que ser treinados para a prova. A partir do momento que esse processo final deixar de ser prova, a gente tem que reformular todo o nosso processo avaliativo. Aí começar a te avaliar suas habilidades socioemocionais, suas habilidades manuais, suas habilidades de percepção. Se você quer ir para o direito, então as professoras da área de humanas têm que simular mais júris simulados, fazer mais processos para você avaliar a sua comunicação, a sua habilidade de falar em público, a sua habilidade de redigir textos. Então, a partir do momento que... Por que você faz prova hoje? Porque quer queira, quer não, num processo final do ensino médio, você vai cair numa prova. Então, se eu não treinar você para a prova agora, chega no final do semestre e fala assim, porra, isso na minha escola é uma merda. Eles não me ensinaram a fazer prova, eu quase não fiz prova, eu ficava fazendo trabalho, e agora chegou a prova do Enem, chegou o vestibular e aí eu não consigo fazer. Então, nós somos condicionados ao processo final. Não adianta de nada você estudar, ter boas notas em trabalhos, em seminários, e não sei o quê, e chega no final do ano tem uma prova. Para você, o Enem, pum, porrada, Enem. E agora? Quando que eu vou fazer essa prova? Não fui treinado para essa prova, eu não sei o que cai nessa prova. Então, nós somos condicionados ao final. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Por exemplo, os jogadores de futebol não treinam um pênalti do ano todo. Agora, quando eles vão jogar Libertadores, eles treinam pênalti. Por que eles começam a treinar pênalti mais vezes na Libertadores e não treinam no Brasileiro? No Brasileiro não tinha todo mundo treinar, treina só quem vai bater, só o oficial. Por exemplo, eu tenho meu centroavante lá, Gabigol, vai bater no Flamengo, vai treinar pênalti. Gabigol e Arrascaeta, por exemplo. Porque se um estiver em campo, bate Gabigol, se Gabigol não tiver, Arrascaeta bate, por exemplo. Só os dois. Eu não preciso treinar todo mundo, porque no Brasileiro não tem pênalti. Agora, quando eu vou para a Libertadores, tem que treinar mais gente, porque, a princípio, se for para os pênaltis, eu tenho que ter 5 batedores. Então, cada competição, eu vou treinar aquele jogador para um tipo de competição. É igual vocês são jogadores. Nós estamos treinando vocês para a prova do Enem, porque eu sei que no final tem a prova do Enem. Se ela deixar de existir, para que eu vou fazer tanta prova? Não tem lógica. Você me entendeu? Que é o processo? Aí muda todo o ensino no Brasil. Não tem mais prova, agora é rendimento acadêmico. Então, nós temos que reformular todo o nosso ensino, toda a cascata para trás. Infelizmente, nós estamos treinando de acordo com o perfil da prova. Você me entendeu? Sim. Mas eu concordo com você, tá? Concordo com você. Os profissionais são avaliados pelas suas habilidades, não pelos seus conhecimentos acadêmicos. E vocês são avaliados pelo conhecimento acadêmico. E conhecimento acadêmico e habilidade profissional são coisas completamente diferentes. Tá? Não quer dizer que você não, suponhamos, que você não seja uma boa aluna no ensino médio, você vai ser uma péssima profissional. Que você não seja uma boa aluna na sua graduação, você é uma péssima profissional. Não. Independendo da área que você for, o conhecimento acadêmico não é o mais importante. Não é o mais importante. Dependendo da área que você for, o conhecimento acadêmico não é o mais importante. As outras habilidades são tão quanto ou até superiores ao conhecimento acadêmico. Então, é muito complexo. Depende da área que você vai realmente. Se você quer ser cirurgião, por exemplo, a sua habilidade manual é muito mais importante do que o seu conhecimento acadêmico. Você pode ser perfeito, saber todos os cortes, todas as manobras cirúrgicas, mas se você não tem mão precisa... Desculpa, se você não tem mão precisa e não tem mãos fortes, sem trêmulas, tremeu a mão, tchau, não é cirurgião. Agora, se tem mão precisas, tem habilidade manual, precisão no corte, show, cirurgião perfeito. Você é o cara. É complicado. Galera, vou fazer um aqui, falando sobre vestibulares. Vou fazer esse daqui, tá? Dá tempo de fazer esse aqui. Aí, eu vou explicar para vocês um detalhezinhos aqui. Então, eu quero saber a associação entre A e B. Show?
Então, ó, primeira coisa que eu quero que vocês façam é isso, ó. Esquece que aqui é B. Eu vou até apagar aqui, ó. Aqui agora não é mais B pra gente, show? Vou apagar. Pronto, aqui não é mais B. Eu sei que eu quero chegar lá. E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos atribuir novas letras agora. Então, eu saí de A, então eu sei que aqui continua sendo A, ó. Qualquer caminho que você seguir, não tem problema. Então, suponhamos que eu vou seguir esse caminho aqui, ó. Seguir aqui, ó. A, então aqui ainda é A, não tem resistor, não houve queda de potencial. Passei por esse cara, perco um pouco de energia, então aqui não pode ser mais A. Aqui agora vai ser B. Passei por aqui, ó. Aqui não é mais B, porque teve esse resistor, aqui agora vai ser C. Então é C aqui também. Show? Tranquilo? Tranquilo para vocês? Ó, A, B, C. Então vocês estão vendo que para eu sair daqui, eu posso passar por esse caminho. Esse é um dos caminhos. E quando eu passo pelo meu resistor de 1, obrigatoriamente eu passo pelo resistor de 6. Então quer dizer que esses dois resistores estão ligados em série. Então quer dizer, galera, que, ó, então quer dizer, aí agora eu quero que vocês me entendam. Quer dizer que para eu sair de A e chegar a esse ponto aqui, que é o final, eu tenho que passar por esse de 1 e esse de 6, logo o meu circuito elétrico lá em cima pode ser redesenhado assim. Ó. Então agora, esse cara aqui em cima não vai ser mais 6, vai ser sim 7. Show? 7. Agora eu vou ajustar isso aqui, ó. Se aqui é A, suponhamos que eu vou passar por baixo, sempre procuro os caminhos que tem mais resistências, que fica mais fácil para vocês, ó. A, eu já coloquei C, então deixa C lá. Agora que eu vou colocar D. Ó, D. Aqui eu vou colocar E. E aqui volta para C. Perfeito? Então quer dizer que essa parte do meu circuito aqui, ó, eu tenho, ó, se eu passar por aqui, ó, eu passo por esse e passo por esse e chego aqui. Então quer dizer que quando eu passo pelo de 2, obrigatoriamente tem que passar pelo de 4. Então quer dizer que aqui eu tenho uma resistência em série. Então vamos fazer isso aqui também. Ó. Então aqui, o que que eu tenho aqui? Então aqui eu tenho 6 ohms e aqui eu tenho 3. Eu não mexi com esse cara aqui ainda, tá? Aí vamos continuar o nosso circuito elétrico. Ó. Pronto, e aqui eu tenho o último resistor que eu tenho. Equivale 5. Dá para perceber que agora esses dois aqui, ó, estão ligados em paralelo, tá claro para vocês? Agora, ó, olha, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores, agora eu tenho só 4. Esse aqui está ligado em paralelo, produto dividido pela soma, ó, 3 vezes 6, 18, dividido por 3 mais 6, que vão dar 9. Então, 18 dividido por 9 vão dar quanto? 2 ohms. Então, tudo isso aqui agora vai se transformar assim.
Então, ó, em cima eu não mexi, eu continuo tendo 7. E aqui embaixo eu tenho, ó, lembra que esse aqui deu 2? Ó, eu fiz assim, ó, 6 vezes 3 dividido por 6, mais 3. 18 dividido por 9 vão dar 2. Então aqui eu tenho 2. E aqui eu continuo tendo 5, já que eu não mexi com esse. Então você concorda que agora, ó, vocês estão vendo, ó, eu não posso resolver em paralelo antes, não. Eu resolvo primeiro todo mundo que está em série. Eu só posso resolver paralelo depois. Vocês perceberam que eu somei esse com esse antes de resolver os paralelos, ó? Eu não posso resolver paralelo primeiro. Antes eu resolvo as séries para depois resolver o paralelo. Então eu tenho que somar primeiro esses dois, já que estão ligados em série, para depois eu resolver o paralelo. Então, somando 2 mais 5 dá quanto? 7. Então, vamos aqui. Então, eu vou tirar esses meus resistores e vou colocar só um de 7 aqui, ó. Ah, então quer dizer que agora, o que eu tenho agora? Ah, agora eu tenho 2 resistores de 7 ohms ligados em paralelo. Quando os meus resistores são iguais, o que eu faço? Professor, se eu quiser fazer assim, ó, 7 vezes 7 dividido por 7 mais 7, pode? Pode, não tem problema. Só que eu quero mostrar para vocês que existe um jeito mais fácil. Qual é o jeito mais fácil? Toda vez que eu tiver resistores iguais ligados em paralelo, a minha resistência equivalente será igual a essa resistência que é igual, dividido pelo número de resistores iguais que eu tenho. Então, qual o valor dessa minha resistência? 7. Para esse caso. Quantos resistores iguais eu tenho? Eu tenho 2. Então, você cede por 2. Vai dar quanto? 3,5 ohms. Perfeito? Então, com esse exercício aqui, eu mostro para vocês que, né, eu consigo fazer exercícios mais complexos utilizando essas habilidades aí de paciência e reorganizando o meu circuito elétrico. Vou resolvendo primeiro as séries, vai diminuindo, até você chegar a um resultado final. Galera, é isso aí. Excelente, né? Tivemos um diálogo massa. Fizemos uma nova revisão agora de associação de resistores para vocês. Não se esqueçam de estudar refração da luz. Não se esqueçam da refração da luz. Não se esqueçam de estudar corrente, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, potência e consumo elétrico. Como que eu vou transformar aquele quilowatt-horas? Como que eu chego a quilowatt-horas? Como é que eu converto quilowatt-horas, aquela regrinha de 3, para eu descobrir quanto é que eu vou pagar? Né? Não se esqueçam de transformar aquele antes de eu calcular o consumo, que é a potência vezes o tempo, eu tenho que pegar minha potência e transformar ela em quilowatt. Lembra que transformar watts em quilowatts, eu tenho que dividir por 1000. E o meu tempo tem que ser convertido para horas. Não se esqueçam que normalmente os exercícios nos fornecem tempo em minutos. Eu tenho que transformar em horas. Antes de jogar lá no cálculo de consumo, é igual a potência vezes o tempo que foi utilizado esse equipamento. Não se esqueçam que o mês tem 30 dias. Para todos os cálculos que nós utilizamos, consideramos sempre que o mês tem 30 dias. Tá? 1 hora são 60 minutos. Então, são coisas que vocês, né, têm que ter bastante atenção. Senão a gente perde uma questão por falta de atenção. Tá? E, galera, amanhã, durante a atividade avaliativa, eu não posso dar dicas para vocês. Mas eu prometo que, passando a atividade avaliativa, a gente faz o comentário da atividade, a gente corrige, a gente comenta, vocês falam para mim qual foi as dúvidas de vocês, e a gente fecha esse nosso ciclo, tá? E recomeçamos um outro, tá bom? Galera, um forte abraço aí, fique com Deus, né? E até a nossa próxima aula, tá?
Vamos mudar a nossa consciência ética e moral aqui para ver se a gente consegue mudar um pouquinho do Brasil também. Tá bom? Um abraço para vocês e fui!